Governador Mauro Borges, uma pergunta. O movimento de 64 foi uma revolução ou um golpe? Afinal de contas, tire essa dúvida. Bom, isso não é muito fácil de dizer, não é? Na verdade, a coisa foi a revolução e foi um golpe. Isso começou com a Jânio Quadros, renunciou, e João Goulart teria que assumir, era o vice-presidente da República, não é? Aí um grupo de militares antidemocráticos resolveram, pela cabeça deles, que o Jango não servia, era muito radical, de esquerda, era isso, era comunista, tinha uma fobia anticomunista. E então resolveram fazer um impedimento do João Goulart. E aí é um absurdo, eles não são donos, nunca foram, não são e não serão donos do nosso país. O Exército é a garantia, ao contrário, da democracia, do respeito à Constituição. Mas isso não foi propriamente o Exército, foi um grupo radical. Isso tem em todas as instituições. Na verdade, então, o Brizola, lá no Rio Grande do Sul, resolveu levantar-se e dizer que não havia razão de fazer uma coisa dessa, impedir a posse do João Goulart. E os militares não tinham esse direito. E eu também raciocinei, pensei, embora sendo um militar, que realmente estava errada aquela posição. Tinha que deixar o seu João Goulart tomar posse, como acabou tomando posse, de fato. E não fez um governo de violências e absolutamente fora de normas. Ele fez um governo que sempre tem se feito no Brasil, né? Foi isso que ocorreu. Governador? Houve também uma parte do JK, não sei se quer que eu fale. Pois é, o JK. Muito se falou anos atrás, e depois da morte de JK, sobre esse assunto. JK, ele tentou, pelo menos iniciou, um processo contra-revolucionário, o Juscelino Kubitschek? Na verdade, pensou. Ele, talvez corretamente, deve ter pensado que não podia deixar que esse governo, digamos assim, militar, fosse perpétuo no Brasil. E alguém tinha que acabar com ele. E ele era um líder nacional, confiável, todo mundo confiável, e eu não sei com quem ele conversou, com quem que ele falou, mas certamente houve uma grande preparação e um grande apoio à ação chefiada por ele, que seria. Eu não sei se os amigos dele, o pessoal mais chegado, aprova eu contar esses detalhes, mas eu acho que esse detalhe engrandece o próprio presidente, mostrar que ele não estava amorfo, justamente, não estava inerte, exilado, não. Ele resolveu tomar a posição. E eles queriam a minha colaboração. Um avião sairia do sul dos Estados Unidos, parece que na região de Miami, e voava sem descer até Porto Nacional, a região. Aí ele tinha que descer para abastecer. E eu teria que ficar encarregado de abastecer de qualquer forma, mesmo debaixo de bala, o avião do presidente. Foi o que eu me preparei para isso, organizar um caminhão-tanque com gasolina, um grupo armado, para quando o avião dele chegasse lá, eu chegava com o meu grupo também e o caminhão, nós abastecíamos, eles não sabiam que ele e o Juscelino ia chegar lá, seria tudo de surpresa. Aí nós abastecíamos o avião, o Juscelino acabava de chegar a Belo Horizonte. Por isso que foi combinado. Mas passado uns tempos veio a pessoa encarregada, eu não vou citar o nome dele, aí a pessoa veio e falou pessoalmente, olha, foi cancelada a operação, você não precisa se preocupar mais em fazer. Não deu mais detalhes. Eu aí desmanchei tudo que tinha pensado, né? Mas eu não sei mesmo por que o presidente mudou de ideia. Mudou de ideia, né? Sei lá o que aconteceu, mas foi isso. Segundo os historiadores, os especialistas, a Revolução teve consequências modernizadoras. O senhor concorda com isso? Que a Revolução foi positiva nesse aspecto da modernização do país? Esse é um assunto complexo, né? Algumas coisas eles fizeram no setor hidroelétrico, mas teria sido só eles capazes de fazer isso? Se não tivesse vindo a Revolução, os outros não poderiam ter feito?
Quer dizer, não se pode dizer que só os militares fariam isso. Tudo estava em tempo à medida que as necessidades apareciam, não é? Eu acho até que, no pensamento de muita gente, isso é sujeito à discussão. Do ponto de vista administrativo, a Revolução não foi tão mal quanto aos aspectos políticos. Esses, sim, foram graves, a perda de liberdade, a intervenção, a violência, tudo isso foi muito negativo. Agora, do ponto de vista, por exemplo, das indústrias e grandes, aqui, por exemplo, no Araguaia foi feito Tocantins, Tucuruí, uma grande usina de Tucuruí. E em outros lugares também se fez. Não se pode negar que a Revolução fez, do ponto de vista administrativo, algumas coisas. Mauro Borges Teixeira, o que comemorar nesse aniversário da Revolução agora em março? Eu acho que isso depende, viu, da época, dos estados diferentes, não é? Alguns estados talvez possam ter recebido benefícios materiais. O que havia naquele tempo era uma verdadeira psicose anticomunista. O pessoal via comunista atrás das portas, debaixo das mesas. Uma vergonha, até uma bobagem, esse medo de comunista. Afinal de contas, hoje se vê, né? A Rússia, até pacificamente, sem guerra, terminou com o comunismo, acabou tendo um governo democrático e é um grande país. Eu acho que havia mesmo uma criação de uma psicose mundial contra o comunismo, era uma cruzada mundial contra o comunismo. E todo mundo ficava louco, falava em comunista, matava criancinhas, comia criancinhas, coisas estúpidas. Então, não tinha nada disso. Na verdade, para a Rússia foi muito bom o comunismo. Eu acho que a União Soviética evoluiu muito do ponto de vista tecnológico, científico, grandes engenheiros, grandes estudos, grandes descobertas. O primeiro satélite quem lançou foi a União Soviética e tudo. Ninguém pode negar. Evidentemente, o regime comunista era cerceador de liberdade, de opiniões e tudo. Ninguém pode negar também que, sob alguns aspectos, a União Soviética não evoluiu, só foi tornar-se mesmo uma nação democrática agora, praticamente, né? Faz parte até da OTAN. É verdade. Na sua opinião, qual foi realmente o papel, a importância da participação dos Estados Unidos na deflagração do processo militar revolucionário no Brasil? Olha, dizem que havia ligações, tanto assim que quando houve a Revolução, houve a aproximação de navios de guerra dos Estados Unidos, da costa brasileira. Isso todo mundo sabe, não é? Eu não sei quem fez essa ligação, se foi espontâneo lá dos Estados Unidos, se eles sabiam e resolveram, por iniciativa deles, ajudar a Revolução, mas que o fato é que forças navais americanas se aproximaram do Brasil. Com o fim, não era, digamos assim, contra a Revolução, certamente não era, seria a favor da Revolução. Mas não houve necessidade, porque a ação foi muito rápida e não houve a menor resistência contra a Revolução, a chamada Revolução. Muito bem. A partir do governo Geisel, houve a chamada abertura política, né? Desses presidentes militares que ocuparam o posto a partir de Castelo Branco, qual deles o senhor acha que foi realmente o grande democrata dos militares? Se é que tenha havido um. Você acha que houve um deles que foi realmente mais democrático? Ou foi só de fachada, por exemplo, a posição do João Batista de Figueiredo, que foi a partir do governo dele, que houve realmente a abertura política, a anistia. Aquilo foi uma iniciativa, você acha que foi uma iniciativa do presidente ou uma iniciativa de um grupo? Quem foi o mais democrático dos governos militares? Olha, não é muito fácil responder isso assim, mas eu acho que o Geisel contribuiu para a evolução da redemocratização do Brasil. E o Figueiredo também, deu anistia e tudo mais. Eu acho que as colaborações maiores foram dele.
Agora, muitas violências não eram da responsabilidade do presidente da República. Eu, por exemplo, aqui em Goiás, todo mundo sabe que houve violências grandes, mas eu não creio que tenha sido o Castelo que tenha mandado fazer, não é? Mas foram feitas. Muitas vezes essas violências são da iniciativa dos próprios líderes, dos próprios chefes, né? Dos líderes locais, né? Dos líderes locais. Eu acho que o que aconteceu aqui, não é? Eu não estou querendo citar nomes, muitos deles já são falecidos e tal, mas não vieram com a obrigação de fazer violência, mas as violências se ocorreram bastante aqui em Goiás. Então, Goiás não tem, na sua opinião, nada a comemorar no aniversário da Revolução? Eu acho que não. O que o governador Marconi Perillo, na sua opinião, deveria priorizar? O que o senhor faria hoje? Que conselho o senhor daria para o governador Marconi Perillo? Eu não sei se isso realmente são os problemas principais do estado de Goiás, um problema agrário, não sei. Mas, de qualquer jeito, o governador Marconi Perillo tem feito algumas coisas muito interessantes, ele tem ajudado a fazer, completado. Eu mesmo fui com ele assistindo deles, que me comoveu muito lá no município de Rio Verde. Várias coisas que tinham começado assim, eu acho que tiveram um bom caminho. Eu não acompanhei isso, nem tenho acompanhado, que não era da minha obrigação e nem mesmo oportuno. Mas eu acho que o governador, dentro das dificuldades enormes que ele pegou o estado de Goiás, com uma dívida gigantesca, sem poder fazer quase nada, ele fez muito nesse sentido, com outros nomes. Mas muito bom, eu acho que foi um dado positivo em todos aqueles que estavam começados. Ele deu continuidade. Ele deu apoio e está fazendo. Muito obrigado, ex-governador, ex-senador Mauro Borges Teixeira. Certamente muita gente gostaria que o senhor continuasse contando essas histórias, mas como o programa tem uma hora de terminar, nós estamos aqui finalizando o programa, agradecendo, desejando toda a felicidade para o senhor. Que Deus continue abençoando o senhor com essa sabedoria, com essa tranquilidade, com esse sorriso. Nós ficamos observando o senhor nas solenidades, aquele grupo de jornalistas ali fazendo cobertura das solenidades, nós ficamos observando o semblante do senhor. Então, é um semblante que irradia alegria, tranquilidade, sabedoria, né? Então, isso é muito bom, isso nos faz muito bem. Que o senhor saiba que a presença do senhor nos faz muito bem. Obrigado, Silvio, muito grato. Eu tenho um grande prazer, uma grande honra de estar aqui hoje, podendo falar aos meus conterrâneos, aos goianos que estão levando esse estado uma velocidade incrível para estar na ponta dos estados brasileiros em matéria de desenvolvimento. Goiás hoje talvez seja um dos estados que mais cresce no Brasil, sobretudo no grupo do Centro-Oeste.